estarmos juntos, prestando esse culto a Deus. Não importa o local, não importa a geografia, a igreja do Senhor está reunida nesta casa e estamos aqui para oferecer o nosso melhor a Deus. Amém? Amém. Deus habita no meio dos louvores e com certeza a presença de Deus é uma realidade aqui neste lugar. Amém? Glória a Deus. Eu quero trazer a palavra de Deus, trazer uma mensagem expositiva da palavra de Deus no Salmo de número 77. Salmo de número 77. Eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela vem ao encontro de cada coração, cada lar, de cada família, pessoas também que me assistem e que sejam alcançados agora, e que esta família, que esta igreja sintam-se abraçados pelo Espírito Santo. Amém, Deus. Sejam motivados, continua nesta fé, nesta peleja, porque grandes coisas o Senhor fará em nosso meio. Amém? Amém. Salmo de número 77, nós vemos a palavra de Deus diz assim: clamei ao Senhor com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava a minha alma, recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da minha antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite clamei, chamei a presença, a lembrança, o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia, ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Amém? Amém. Podeis tomar assento. É um salmo de lamentação. É um lamento que Asaf faz. Ele escreveu este salmo no momento de muita angústia, de muito sofrimento. Ele que é um salmista acostumado a escrever em meio a um caos nacional, a uma calamidade pública relacionado a Israel. O Salmo 73, o Salmo 74, o Salmo 75, o Salmo 76, nós vemos Asaf tratando com Israel diante de uma calamidade pública. Mas o Salmo 77 era algo pessoal, era uma prova. Ele necessitava de um socorro, era um problema interno, era algo interno que ele buscava uma solução. Porque uma coisa é você interceder para alguém, outra coisa é você sentir na pele o problema.
a dificuldade. E é isso que Asaf estava sentindo. Ele estava em angústia. E o desespero ia aumentando na medida com que ele clamava e o céu se encontrava em silêncio. O céu se encontrava calado. Deus estava em silêncio. E ele ficou em pânico. Ele entrou num desespero. E ele começou ali, a um certo momento, até entrar numa incredulidade. E subiam questionamentos diante de Deus. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não se lembra mais das promessas que Ele fez de geração a geração? Será que Deus não se importa mais no momento de desespero, no momento de sofrimento, de angústia? Perdemos o sono. Asaf havia perdido o sono. No momento deste salmo, ele estava em claro, nas madrugadas, em angústia e em lágrimas com Deus. E ele lamentava: Deus, por que o Senhor não me atende? Por que o Senhor não me responde? Até quando o Senhor me rejeitará? Nesses momentos em que estamos vulneráveis, a nossa fé parece que desaparece. A nossa fé fica tão inútil, tão pequena, passamos a desacreditar, a perder a esperança nas promessas de Deus. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus que se encontra bem presente na hora da angústia. Eu sei que eu estou falando com pessoas que já passaram por isso, ou estão passando por momentos assim. Momentos de angústia, de desespero, de aflições. É um momento que ninguém quer passar, é um momento só seu. Que não há um compartilhamento. É um momento só seu, é um período seu. O céu se calou. Ninguém te enxerga. As pessoas meneiam a cabeça, viram as costas, te abandonam, te menosprezam. E parece que o céu se cala. E vários questionamentos sobem neste momento. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável. Cessou para sempre a sua benignidade, ó Deus. Acabou-se já a promessa. Será que eu já estou no fim de carreira? Parece que nada vai mudar. Aonde está as misericórdias do Senhor? Aí de repente eu vejo Asaf assim, o Espírito Santo abrindo os olhos e as escamas caindo. E no verso 10 deste salmo, ele recobra a memória, ele pensa e ele diz assim: espera aí, isso é enfermidade minha. Tudo isso que eu estou vivendo, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. É por isso que em Lamentações 3:39, Salomão ele diz assim: de que se queixa o homem, queixa-se dos seus próprios pecados. Muitas vezes nós praticamos aquilo que não convém. Muitas vezes nós saímos da rota que Deus projetou para nós e acabamos
por construir muros à nossa volta e ficamos presos nas masmorras das angústias e dos medos e achamos que estamos só e queremos clamar a Deus para obter uma resposta imediata, mas Deus não trabalha assim. Deus, ele tem um tempo dele para entrar com uma intervenção. Aleluia. Eu vejo muitos pregadores imediatistas. Tudo deles, eles têm pressa, é o aqui e o agora. Eu declaro isso e parece que num passe de mágica as coisas têm que acontecer. Parece que Deus é obrigado a fazer aquilo que eu quero no meu tempo. Mas não é isso que a Bíblia diz. Quem é o homem para confrontar Deus, para exigir alguma coisa de Deus? Quem é o ser humano? Quem é o homem pensa que é para chegar diante de Deus e colocar Deus na parede e dizer eu quero isso ou aquilo? Salmista, ele provou nas peles que Deus trabalha de uma forma diferente e que Deus, ele tem os seus planos estabelecidos. Aleluia. Deus, ele tem o seu próprio tempo. E Asaf, ele pôde contemplar ali então, quando ele cai em si, ele diz assim, espera aí, isso é problema meu, isso não é culpa de Deus, é alguma coisa, isso é enfermidade minha. Então, quando ele reconhece a sua condição, quando ele reconhece o seu estado de pequenez, então Deus entra com uma intervenção. Aleluia, desta maneira. Amém? Filipenses capítulo 2, no verso 13, a Bíblia diz que é Deus que opera em tudo. Aleluia. Tanto no querer como no efetuar, segundo a sua boa vontade. Então nada é nós. Nada é nós, tudo é Deus que opera. Glória a Deus. Paulo dizia aos Filipenses, Deus que opera em vós, tanto no querer como no efetuar, segundo a sua boa vontade. Glória a Deus. Tudo é no tempo de Deus, tudo é na vontade de Deus. Aleluia. Então não pense os senhores, as senhoras, que Deus, Ele não vai fazer porque Ele vai, mas aguarde. Deus não vê dificuldade em fazer uma virada. Aleluia. Deus não vê dificuldade em enviar recursos. Jesus. Deus não vê dificuldade em trazer cura, milagres Glória a e Deus. libertação. Somos nós que colocamos obstáculos. É Deus. Somos nós que não temos paciência. E Deus prova a fé de Asaf. Deus prova. Um homem que intercedia pelo povo, por uma nação. Agora ele estava ali em um confronto com ele mesmo, achando que Deus o havia abandonado por causa do silêncio de Deus. Aleluia. E ele começa então agora a lembrar das maravilhas de Deus. Deus começa a trazer à memória o passado, as maravilhas, os grandes feitos, o milagre no dilúvio, o milagre, a abertura do mar vermelho, a chuva seródia, temporã que descia, a providência de Deus para o povo de Israel. E ele começou a lembrar das misericórdias de Deus. E ele começou a se alegrar. É por isso que logo no primeiro verso ele falou, eu orei e Deus me ouviu. Amém, Deus. Mas no verso 2 ele começa a contar os vacilos que ele deu em relação a Deus. Eu duvidei de Deus,
Eu achei que Deus não me ouvia. Eu achei que Deus havia me abandonado. Eu achei que eu estava só. Eu duvidei das promessas de Deus. Mas aí eu me lembrei dos grandes feitos do Glória a Senhor. Deus, aleluia. Se você fizer uma retrospectiva, Deus. você vai ver do quanto Deus te Deus livrou, maravilhoso. do quanto Deus foi fiel em sua vida. Aleluia. Iria Deus te abandonar agora? Jesus. Iria Deus te rejeitar agora? Eita Deus. Você acha mesmo que Deus fechou os olhos para você? Você acha mesmo que Deus se esqueceu de você? Acalma o seu coração. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja o seu coração. Amém. Aleluia. Deus, Ele vai fazer maravilha no meio do seu povo. E essas maravilhas serão notórias. Glória a Deus. Creio. Todos ficarão sabendo Aleluia. dos grandes feitos que o Senhor fará neste lugar. Aleluia, Jesus. Esse é o desejo da minha alma. Aleluia, Deus. Foi o que o Asaf escreveu. O Senhor é um Deus de maravilha e fará notório. Todo olho verá. Todos vão glorificar a Deus. Aleluia. Quem está te vendo hoje no deserto Meu Deus. vão glorificar o nome do Glória a Senhor. Deus. Porque Deus é o Deus do impossível. Jesus, tu és mesmo. Ele começa a lembrar das maravilhas. Ele começa a lembrar das providências de Deus, dos livramentos que Deus havia lhe proporcionado, dos escapes, das intervenções divinas, que somente o nosso Deus pode fazer. Ele começa a lembrar, e quando ele começa a lembrar, a alma dele começa a saltar de alegria. Peraí, eu estou me queixando aqui, eu estou murmurando aqui, mas isso é enfermidade minha, isso é problema meu, Deus não tem nada a ver com isso. Muitas vezes nós terceirizamos. Quando nós não lançamos a culpa no nosso próximo, queremos culpar Deus. Queremos culpar Deus. O ser humano, ele gosta muito de terceirizar. Jesus. Mas devemos ser sinceros com Deus. Ser honesto conosco mesmo e com Deus. Aleluia. E reconhecer. É bom estar a sós com Deus. É bom você separar o seu momento com Deus. É bom você passar uma noite com Deus no seu quarto, passar umas horas com Deus e ter uma conversa franca e sincera com Deus, um diálogo com Deus. Afinal, Ele é o psicólogo dos psicólogos. Ele conhece, Ele é o autor do gênero humano. Foi Ele quem te criou, foi Ele quem te fez. Ele conhece o que se passa na sua vida. Jesus. Você acha mesmo que Deus te esqueceu? Asaf, ele pôde contemplar então as maravilhas de Deus e entender que Deus é quem opera, que Deus é quem manda, que Deus é quem determina. Não somos nós, não é no nosso tempo coisa nenhuma. Existe muito imediatismo por aí, determinismo. Eu determino, eu quero isso, eu quero aquilo. Meu Deus, se fosse tão fácil assim, querido. Se fosse tão fácil assim. Precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos nos aproximar de Deus. E não podemos nos aproximar de Deus de qualquer maneira. Precisamos ter educação. Precisamos ter reverência. Precisamos fazer como aquele leproso que se aproximou do Senhor Jesus e se prostrou e disse: Senhor, se tu quiseres, pode tornar-me limpo. Aleluia. O Senhor olhou para ele e disse: meu filho, eu quero, seja limpo agora. Aleluia. Precisamos nos aproximar de Deus
se queixar, não murmurar como Asaf fez por causa do silêncio. Respeite o tempo de Deus. Viva, passa pelo processo para que você venha viver o seu propósito, alcançar os seus objetivos. Saiba de uma coisa, Deus está no comando, Deus está no controle. Aleluia, Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Amém? Amém. E Ele é um Deus de maravilha. É só isso que eu tenho a dizer para os irmãos. Deus é um Deus de maravilha. Deus é um Deus de poder. Deus é um Deus de cura. Deus é um Deus de milagre. É um Deus de restauração. É um Deus que derruba barreiras. É um Deus que repreende a obra da inveja. É um Deus que neutraliza todas as amarras. Eu creio, Senhor Jesus. Existem muitas retaliações. Eu vejo muitos arcos dos adversários, muitas armas apontadas para cá, mas eu vejo o exército de Deus pelejando. Talvez você não está vendo, está como um moço de Eliseu, não está contemplando o exército. Você só sabe ver o obstáculo, só sabe ver lutas, só sabe ver o adversário, mas existem muitos inimigos, muitas as afrontas. Eliseu orou e disse: Senhor, abre os olhos desse incrédulo, deste cego, porque ele não está vendo nada. E quando os olhos se abriram, ele contemplou um grande exército, carros e cavalos de fogo, um grande exército pelejando ali. Deus jamais vai te deixar só. Talvez você não esteja olhando, contemplando. Muitas armas estão sendo apontadas para vocês. Maior é o que está conosco do que o que está com eles. Com ele está o braço de cá. Conosco está o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. O Deus de Israel está conosco. Eu sei que num momento como esse ficamos vulneráveis. E através da vulnerabilidade ficamos duvidosos. Achamos que não vamos conseguir, que não vai dar em nada. Mas persevere, prossiga a sua caminhada. Não deixe o inimigo te roubar o sono. Descanse, faça como o Senhor Jesus. Toma o exemplo do Senhor Jesus. Em meio à tempestade, ele estava dormindo em paz. Os discípulos apavorados, os discípulos com medo, e o nosso mestre lá dormindo tranquilamente, na confiança do Pai. Ele tem poder de se levantar e dar uma ordem em seu favor. E ele vai fazer isso. Amém. Muitas armas apontadas. Muitas, irmãos, muitas. A retaliação é muito grande. E isso tem afetado até relacionamento. Mas Deus, hoje, Ele nos trouxe aqui porque Deus sabe a batalha que eu passei para estar aqui hoje. Deus sabe. Para dizer para você que essa corrente do diabo que estava enlaçando esta família, e de toda bruxaria, todo mal, toda palavra de derrota, em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje cai por terra, porque existe o Deus de Israel. Eu não estou falando de um Deus, eu estou falando do Deus de Israel, o único e o verdadeiro Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Joga por terra agora todas as amarras, e esse projeto vai dar certo. Esse projeto vai dar certo. A obra é grande, mas há muito
muitos adversários, há muitos lobos, há muitos Sanbalates e Tobias querendo boicotar os seus projetos, os seus planos, querendo fazer frustrar, trazer desânimo. Estão querendo boicotar, mas Deus é fiel. Muitas vezes nos sentimos assim, num quarto fechado, escuro, falando com Deus, tudo silêncio. A nossa alma se queixa: oh Deus, não está me vendo não? Não está me enxergando não, Senhor? Senhor, o Senhor fez tanta maravilha no passado. Olha eu aqui jogado. Olha eu aqui largado, Senhor. Pois é. Mas vai chegar a sua hora. Se prepare. Se prepare. Veja, irmãos, a armadura de Deus aqui, o Senhor capacitando. Amém, Deus. Capacitando cada um dos irmãos aqui. Amém, Senhor Jesus. Deus, Ele vai capacitar. Amém. Se prepare. Deus está capacitando, distribuindo dádivas. Aleluia, Deus. Não te preocupe, irmão. Não te preocupe com os falatórios, com os contraditórios. Faça somente a vontade de Deus. Faça somente aquilo que Deus colocou no seu coração. Chegou o momento? Chegou. Não retroceda. Porque Deus é fiel. Eu já passei por isso e eu posso dizer com toda segurança, com toda a certeza do meu coração, se formos sinceros com Deus, se formos honestos, não tem como Deus não nos abençoar. Amém? Que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração. As armas que estavam apontadas, irmão, eu via muito. Gente, eu via muitas armas apontadas para cá. Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, clamamos juntamente com esta igreja, com esta família. Agradecemos já pela vitória que o Senhor deu, que o Senhor concedeu a cada um de nós, meu Pai. Acreditamos, ó Deus, que as muralhas já caíram por terra e que toda ferramenta que foi preparada, que foi forjada, não prosperou, já caiu. Assim como o Senhor enviou um anjo diante daquele grande exército de Senaqueribe, diante de todas as ameaças que Judá sofria, diante de tantas zombarias, hoje o Senhor neutralizou. Aleluia. O inimigo ficou confundido, envergonhado, para a glória de Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome damos glória. Porque tudo é para o Senhor. Essa família é tua, essa casa é teu. Meu Deus, essa igreja te pertence. Tudo aqui é consagrado ao Senhor. E o maligno não pode tocar. Em nome de Jesus, sinta-se abraçado pelo Espírito Santo, sinta-se aquecido pelo poder de Deus, sinta-se protegido pela armadura de Deus. Hoje o Senhor derribou
as barreiras da inimizade, em nome de Jesus. Receba a tua Glória a vitória, Deus. receba a cura, o milagre, em